Boa noite. Você vai acompanhar agora a impressionante trajetória de Isabel Salomão de Campos. Uma mulher que desde a infância começou a ser preparada pela espiritualidade para a importante missão que viria a desempenhar. Somou educação, atendimento espiritual, solidariedade cristã e divulgação do espiritismo na comunidade espírita A Casa do Caminho, construindo uma poderosa rede do bem. Ao completar 90 anos, Dona Isabel é considerada uma das maiores médiuns do Brasil. E mais do que isso, é conhecida pela sua inesgotável capacidade de amar. Em carta escrita por Chico Xavier, em 1993, o grande médium brasileiro descreve o que viu e sentiu ao conhecer Dona Isabel e a sua obra. Palavras do Chico: visitei pessoalmente a Casa do Caminho e fiquei edificado não só com o ambiente de paz e fraternidade ali reinantes, mas sobretudo com a dedicação da fundadora desse lar de amor fraterno, Dona Isabel Salomão de Campos, em cuja personalidade reconheço uma autêntica missionária de Nosso Senhor Jesus Cristo junto à coletividade humana. Dona Isabel plasmou em meu coração a presença de uma irmã que, embora jovem, se transformou simbolicamente em mãe espiritual da coletividade, fazendo-se em nosso espírito a imagem de uma criatura abnegada e inesquecível. Juiz de Fora, Minas Gerais. Endereço de um trabalho singular. Berço da A Casa do Caminho e de sua fundadora, Isabel Salomão de Campos. 90 anos de idade, 68 anos de trabalho mediúnico, 40 anos de atendimento na comunidade espírita, inaugurada em 1974. Jesus está vivo e atuante entre nós. Tudo começou quando ela era apenas uma criança. Na infância, passou a ver e ouvir os espíritos. Com 9 anos de idade, eu já via e ouvia os espíritos. Embora católica, praticante, morava na roça, sem vizinhos, e eles me falavam as coisas que não eram conhecidas no meu ambiente. Meu pai é católico e não acreditava nisso, né? Falava: meu pai, eu não acredito que esse estado da Isabel seja normal. Isso tinha alguma coisa a mais, sabe? Que ela sabe mais do que a gente que frequenta a escola. E meu quarto ficava cheio de coisas, cheio de espíritos conversando, organizando, trabalhavam dentro do meu quarto. Era como se fosse uma sala onde eles se reuniam para estudar, para falar. Então eu via, eu tinha acesso a eles. Eles se deixavam ver por mim. Eles não estavam ali para me prejudicar. E esses fatos foram, no princípio, nós ficamos muito assustados, né? Porque também não tínhamos conhecimento da doutrina, né? Para nós era coisa de outro mundo, né? Só que eles sabiam, por antecipação para mim, que eu teria um trabalho que ia exigir de mim aqueles conhecimentos. Aos 14 anos de idade, preocupada com o destino das crianças pobres da região, a menina Isabel fundou uma escola no povoado de Guarará, em Minas Gerais. Eu morava em fazenda e tive interesse de ajudar as crianças da roça. E falou: vou criar uma escola. Lá era um local que tinha muitas famílias, naquela época, né? De agricultores. Muita criança sem aula, né? Porque a escola mais próxima ficava a 6 a 7 quilômetros de onde nós residíamos. Ela então falou com meu pai: papai, eu vou lá no prefeito pedir
para lecionar. Meu pai, minha filha, que aventura é essa? Então eu comecei a pensar naquelas crianças perdidas no mato mesmo. E comecei a visitar as casinhas, quase que abandonadas. E eu consegui, a pedido do prefeito da cidade, com a entrevista que eu fiz com ele, que eu conseguisse 45 alunos e 35 frequentes, que ele fazia a minha nomeação. Buscando uma vida melhor, a jovem Isabel se muda com sua família para Juiz de Fora, no início dos anos 40, onde ela começa a trabalhar no Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Aqui na Cândido Tostes, o meu chefe conheceu que eu era diferente. Ele me chamou para uma conversa. Isabel, o que acontece com você? Você é uma ótima funcionária, querida, mas você é diferente das outras pessoas. Você vê coisas que a gente não vê. Você fala para a gente coisas verdadeiras que a gente não está sabendo, não está vendo, não está ouvindo, e nós estamos ficando confusos. Eu falei para ela, doutor Mazini, eu vou contar para o senhor. Eu vou à igreja, me confesso, o padre manda eu fazer uma prece, uma oração, de joelhos junto ao altar, e eu faço, as coisas continuam comigo, oram comigo, e eu não sei o que é isto agora, eu fico sem dormir. Ele falou assim, olha minha filha, eu vou falar com você, e sorriu, fez um sorriso bonito. Você é um médium que precisa procurar um centro espírita. Você não queira saber. Eu me benzi. Eu fiz o sinal da cruz. Falei, cruz credo, eu não acredito nisso, não, eu sou católica. Ele falou, não, não é nada que você conheça. Você nunca viu nada parecido. E me encaminhou para o centro espírita. Eu assustadíssima, mas fui, porque eu não aguentava mais ser diferente. Terminada a reunião, eu fui lá na mesa e falei com os diretores. Olha, eu quero dizer para vocês que é a primeira vez que eu entro no centro espírita. Mas tudo que vocês falaram, eu já sabia. Porque as coisas me ensinaram. Ficou conhecendo o Ramiro começou, era espírita também, né? E começou a namorar e passou a ser companheiro dela na parte espiritual, né? Aí foi crescendo até que eram almas gêmeas, né? Até que se casaram, constituíram família. O Ramiro era uma dignidade em pessoa. Um espírito maravilhoso, contido na palavra, inteligente, culto, amigo, bom chefe de família, bom pai e um excelente espírita. O meu chefe era professor dele à noite e ele pediu ao meu chefe se podia ir lá me conhecer. O doutor Mazini tinha lá no São José um professor de inglês chamado Ramiro Campos. Viúvo, moço ainda, né? O Ramiro vinha pela primeira vez me conhecer onde eu trabalhava na escola de laticínio Cândido Tostes. E eu chamei a minha irmã, que estava do lado, e falei, tá vendo aquele rapaz que está vindo lá? Eu não o conheço, mas é com ele que eu vou me casar. E é com ele que eu me casei e constituí uma feliz família. Com o casamento, os ideais de assistência se fortaleceram. Um ano depois que Dona Isabel já trabalhava na Casa Espírita, ela recebeu a missão de substituir Dona Zuzu, a presidente do centro. Nisso, a Dona Zuzu, que dirigia, né? Naquele tempo, uma médium muito famosa, muito querida de todos, com a doença, com a idade, ela convidou a Dona Isabel para dirigir. E eu falei para ela, eu não conheço o espiritismo. Eu sei que é verdade porque eu vejo os espíritos e eles falam comigo. Mas a doutrina espírita eu não conheço ainda. E ela disse assim, isso não é comigo. Quando você entrou, o mentor da casa disse assim, vem lá a sua substituta. Ao assumir o trabalho, Dona Isabel se surpreendeu com um pequeno número de frequentadores, o que a levou a fazer uma prece pedindo orientação. E eu disse assim, tenho certeza que não esqueci nenhuma vírgula. Prezados irmãos, eu sei que o povo está doente,
Eu sei que a doutrina espírita cura. Eu não sei porque o centro está vazio. Mas Jesus, se for para eu também prejudicar o vosso trabalho, por caridade, me tire daqui. Mas se o senhor achar que eu devo continuar, me dê uma prova materializada para que eu entenda. Faça o centro encher. Minha gente, um mês depois o centro estava superlotado. E realmente, comunidade de cura, que se espalhou rapidamente, a casa encheu, mas encheu tanto, que inclusive eu tinha uma prima que morava ali perto, e ela então dizia, o que vocês estão arrumando nesse centro, que a gente nem pode mais vir para casa antes da reunião acabar, de tanto que ficava lotado. E a presidente, que teve uma melhorazinha de saúde, foi nos visitar. Ela teve que pedir licença para chegar à mesa. Era tanta gente procurando a médium, que Dona Isabel também passou a atender em sua residência. Eu comecei do culto do lar na casa dela. E esse culto, começou com poucas pessoas, de repente, tinha uma quantidade enorme de gente frequentando o culto, como se fosse uma reunião pública. Mesmo dirigindo a casa espírita, ela atendia, fosse a hora que fosse, ela atendia todos que chegavam. E dava aquela quantidade de passes na salinha da sala dela, que ficava lotado, todo no sofá, e quantas cadeiras tivessem. Né? E a casa dela sempre, cada dia que passava, mais cheia ainda, mais cheia ainda. Ela cuidava da cozinha, cuidava dos filhos, cuidava do marido e atendia o pessoal na sala dela, insistentemente, todo mundo procurando pela Dona Isabel, e as curas se faziam sistematicamente. Nos dias que a mãe atendia, ficava gente na varanda, ela atendia na sala, aí tinha uma área lateral muito grande, ficava gente na área, e às vezes eu chegava no meu quarto e a gente deitado na minha cama. E lotava, eu tinha marcado um dia, que eu não me lembro qual, não sei se é terça ou quarta, aí era fila de gente na rua. Teve uma vez, até tem uma história engraçada que alguém chegou e falou com um dos irmãos da mãe assim, que morreu gente lá na sua casa? Aí ele não lembro se era o Tibraim, eu acho que era o Tibraim. Aí ele foi correndo lá em casa para ver o que tinha acontecido, era a mãe atendendo as pessoas. Quantas vezes as pessoas batiam na casa dela, eu que ia atender, ela deixava, né, a panela no fogo e ia atender as pessoas. Né? Aí uma senhora falou assim, eu queria falar uma coisinha com a senhora, mas em particular. Eu olhei assim, nunca tinha pensado em coisa parecida. Falei, só se for aqui no quarto da minha filha, o quarto junto da sala. Entrei com ela, sentei, ela sentou junto de mim à cama da minha filha. Conversamos ali. Quando eu saí, a outra falou, eu também quero falar com a senhora. Aí nasceu aquele trabalho que eu fiz 40 anos, toda quarta-feira, das 9 da manhã às 8, 9 da noite, atendendo um por um. Mas no início do aprendizado, surge uma doença desconhecida pelos médicos e explicada pela espiritualidade. Aí, quando foi um certo tempo, eu fui ao centro, fiz a prece bem no início do meu trabalho. Quando eu cheguei em casa, tudo bem, fui me deitar, dormi uma noite bem, minha gente. De manhã eu não pude sair da cama. Não consegui sair da cama. E fiquei 4 meses em cima da cama. Engordei 8 quilos porque comia bem, dormia bem. Só não podia sair da cama e não podia falar. Eu não podia unir as palavras. Eu conhecia a minha rebeldia. Eu perguntei para quê? Aí a espiritualidade me respondeu. Não se concebe um trabalhador da seara que não seja sereno. Precisamos das suas energias, porém com serenidade. Aí eu pensei, mas imagina, por que fazem isso comigo? Eu sou brava, querem que eu seja mansa. Eu falo alto, eles querem que eu fale baixo. Eu sou muito ativa, para lá e para cá, e querendo fazer, eles querem que eu seja mais tranquila. Por que não fazem isso com a pessoa já equilibrada, já tranquila, já boazinha, já espírito de luz?
Aí a espiritualidade respondeu: não adianta essa rebeldia, vai ficar aí até entender. Minha gente, aí eu fiquei 4 meses em cima da cama, não podia sair. Durante os 4 meses, a espiritualidade se manifestou, conversou, falou, mostrou quadros, ilustrou muitos ensinamentos e coisas lindas, maravilhosas. Aí Pedro o apóstolo, vocês vão ficar assustados? Pedro o apóstolo chegou junto de mim e falou para mim: levanta-te, minha filha, erga-te, procura com carinho e sinceridade obedecer às ordens do alto e o teu trabalho será abençoado. Eu me levantei e nunca mais caí. Dona Isabel intensificou o atendimento no bem. No início da década de 70, surgiu a necessidade de abrir uma nova frente de trabalho. Uma doação que se transformou em esperança. Nesse tempo foi que aí aquele sonho da Dona Isabel de ter um local, né, onde que pudesse ser a doutrina de Jesus levada a sério do jeito que ela que precisa ser. Aí nós ganhamos, né, assim, o terreno aqui na Rua Almirante Barroso. Quando doei esse terreno, sabia que ia acontecer coisa muito importante, porque estava nas mãos de Dona Isabel. Poderia se desejar coisa melhor? Mas como essa obra já estava programada na espiritualidade, a gente ficava até assustado. Até a Isabel assustava. Antes do almoço, eu ficava ajudando a Isabel a arrumar a cozinha, lavava prato, lavava as panelas, e a Isabel comentava comigo o que vinha na cabeça dela com relação à construção, com relação a formar uma equipe. E quando o Ramiro chegava em casa para almoçar, o Dr. Freito incorporava e confirmava tudo que a Isabel já tinha nos dito. Que a Casa do Caminho de Pedro, o apóstolo, estava voltando nesse século, né, para dinamizar os trabalhos de Jesus, né, o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. E teve até um caso aqui de uma parede, que a Isabel queria tirar a parede, mas o engenheiro, que era o Oscar Guimarães, ele não concordava com essas coisas, ele era muito rígido, né, e levava tudo, né, ao pé da letra. Ele não queria tirar a parede. Você sabe que deu uma chuva de madrugada e só caiu aquela parede? E nós entramos, né, no salão que só tinham as paredes, ainda não tinha cobertura, não tinha nada, até andando em cima de umas tábuas. E a equipe, né, da época, todos que puderam estar ali naquele momento, nós entramos e ficamos no meio do salão. E a Dona Isabel fez uma prece, né, agradecendo a espiritualidade, a Dr. Freitas, poder já estar fazendo uma prece ali, como o céu por teto. Salão gigante, porque inclusive não tinha nada, né? As cadeiras chegaram, quando as cadeiras chegaram foi uma festa, né? Na véspera da inauguração, eu lembro eu e o Alain ajudando a lavar essas poltronas ali fora, organizar, carregar. Eu lembro da Dona Isabel carregando até água. O que eu via ela fazer dentro do lar, junto à família, junto àquelas pessoas mais íntimas dela, eu via aquilo acontecer numa extensão ainda maior quando ela estava dentro do centro espírita. Quando eu entrei na Casa do Caminho, a sensação que eu tive foi que eu me encontrei. Porque eu chorava assim de soluçar. Ali foi como se eu tivesse encontrado o mundo espiritual do qual eu sabia que existia, mas eu não conhecia. Esta obra é um núcleo de resistência contra a distorção do espiritismo neste país.
e a sua dirigente, que é uma irmã muito querida para mim, na minha ótica, na minha visão, é uma mistura de santa e de guerreira. É uma Joana d'Arc do movimento espírita. A obra da Dona Isabel é uma rede de luz. Você vê a quantidade de coisas, né, que vieram do coração dela, vieram do sentimento dela, e eu costumo dizer, vieram da sabedoria dela, quer dizer, do gosto que ela tem da lei divina. Isso tudo produziu um elenco de ações que geram muito amor, né? Isso, na verdade, vai se espalhando, e vai levando aonde toca luz. Na sua casa de trabalho espiritual e de fora, ela tem socorrido e amparado muitas pessoas. O aspecto mais importante da mediunidade, ou da sensibilidade, ou da paranormalidade de Dona Isabel, é que, em primeiro lugar, existe o Cristo, ou seja, o cristianismo é sua bandeira de frente. Conhecer Dona Isabel é um privilégio, viu? É um privilégio. Eu gostei demais, adoro a Dona Isabel. Eu acho que a Dona Isabel tem o conhecimento da doutrina, da palavra do Cristo. E ela fala do Cristo com muita intimidade. No programa que fiz com a Dona Isabel, tinha um padre que dizia que a Dona Isabel viu o rosto do Cristo. Um padre católico. Eu digo com certeza que ela viu. Tenho certeza absoluta. Porque o Divaldo Franco também falou isso. Que a Dona Isabel acompanhou o Cristo em outras vidas. Eu tenho certeza que ela estava lá, ao lado dele. Entendeu? Conduzindo, fazendo já, levando a boa nova às pessoas, junto com ele, com o Cristo. Tenho a certeza que a sua presença neste mundo é um presente de Deus para todos nós que a conhecemos, e gostaria de aproveitar um pouco das palavras de Paulo, né? Em uma de suas epístolas. Cada um de nós recebeu de Deus dons especiais. Um tem um dom da fala, da palavra, outro da profecia, mas eu acho que o dom que Dona Isabel recebeu é o dom de saber fazer caridade. Depois da Casa do Caminho, uma nova missão. E um dia a espiritualidade me falou. Eu estava à mesa com meu marido e meus filhos, e a espiritualidade me falou: viu bonita a sua mesa, né, minha filha? O conforto, é tudo muito bonito. Agora queremos te pedir uma coisa. Saia um pouquinho do seu conforto e vá ajudar os filhos de outras mães que não têm o mínimo que seus filhos têm. Eu anunciei para os meus filhos, para o meu marido, e partimos para criar, então, o Lar do Caminho. Eu conheci a Dona Isabel, doutrina espírita, eu participei também das escolinhas de evangelizações, aprendi o que eu aprendi, né? E o que eu aprendi aqui, eu aplico lá fora, desde quando eu saí também. E levo isso na minha vida, no cotidiano até hoje. Do Lar do Caminho, novos lares se formaram, como o do pequeno Rodrigo. A Dona Isabel começou com um projeto das crianças irem para casa de alguma pessoa que tivesse interesse. Um casal veio e teve interesse de me levar para casa. Agora, bom, é maravilhoso, porque é uma família que, para mim, é como se fosse a primeira e a única. Minha vida começou aqui na Casa do Caminho, entendeu? Aqui que me deu base, né, para minha vida que eu tenho hoje. É pela educação que eu tenho, entendeu? Pelo o carinho que eu tenho com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa. Isso é tudo eu devo ao Lar do Caminho. Eu vim para cá, para o Lar do Caminho, aos 7 anos de idade. A Isabel me acolheu, considero como minha mãe e agradeço a ela por todos esses anos cuidando de mim. Eu tinha um sonho de ter uma casa própria e a Isabel conseguiu realizar esse sonho. E agradeço a Isabel por tudo.
Ensinou a viver lá fora. Veio a imagem de mãe protetora, né? Essa é a imagem que eu tenho dela. De carinho dela por nós. Na verdade, o primeiro menino do Lado do Caminho foi o Alan, né? Então, quer dizer, foi um simbolismo que eu uso, mas assim, diz respeito a uma responsabilidade que a gente assumiu desde cedo. E que, ao fazer plantões com os meninos, a gente convivia, que era minha casa também. Crescer no Lar do Caminho com meu irmão, o Juan, e depois com meus irmãos do Lar do Caminho, os 50 meninos que a gente vivia junto, 26 horas por dia. Era assim, era viver a alegria, uma alegria que só um lugar como um lar criado por uma pessoa como a avó Isabel poderia proporcionar. Era o tempo todo um prazer de estar junto. Isabel costuma dizer que a Casa do Caminho era o hospital e o Lar do Caminho era a escola. Realmente, a escola. Eu fui um dos beneficiados por essa escola. Quando eu cheguei há 20 anos atrás, como um doente, fui tratado por Dona Isabel na Casa do Caminho. E como um aluno, fui orientado por ela no Lar do Caminho. Eu tinha uma visão distorcida na época, como muitas pessoas acham que a gente vai ajudar o Lar do Caminho. Na verdade, nós é que somos ajudados. Quando eu comecei nesse trabalho, ninguém conhecia essa ideia, não tinha essa ideia de voluntário. Quando eu falei com a pessoa pela primeira, segunda, terceira vez, você está curado, então agora você vai trabalhar, vai ajudar as crianças que não têm família, para que elas aprendam a tomar banho, cortar as unhas, limpar o narizinho, aprender a estudar. E o seu salário é do mundo espiritual. Aqui embaixo nós não temos salário. E dentro desse trabalho de Jesus, nós vamos chegando àquelas almas que sofrem, as almas desajustadas, desalentadas, embora vitoriosas no plano terreno. Então, dentro disto, as pessoas iam entendendo e falam, Isabel, eu quero te ajudar. Como é que eu faço? Então, eu dizia, então venha para o nosso trabalho, vamos estudar o Evangelho de Jesus para você entender por que ajudar o próximo. É bom que a gente faça o bem, mas por amor a Deus, por amor a Jesus, atendendo o chamado do Cristo. Além das crianças, Dona Isabel sempre levou esperança para outras famílias. Daí criou a distribuição mensal, trabalho que existe há mais de 40 anos e já entregou mais de 300 mil toneladas de alimentos. Um mês mais ou menos eu não vou passar necessidade, não vou me preocupar. Porque eu tenho minha mãe, que minha mãe é doente, minha mãe fica na cadeira de roda. E o dia que eu vim aqui, eu não tinha nada para dar para meus filhos comer. Ana, você gosta de vir para cá? Gosto. O que você mais gosta de receber aqui? Os mantimentos. Por quê? Porque na minha casa, ninguém tem dinheiro para comprar. E minha avó, ninguém lá em casa, tá todo mundo desempregado. O amor de Dona Isabel fez com que o seu trabalho ficasse conhecido em todo o Brasil. A Casa do Caminho tornou-se endereço de socorro para milhares de pessoas dos 4 cantos do país e até do exterior. Eu quero viver com o mundo espiritual, mas com a multidão em meu derredor. Porque eu sou um espírito muito velho, muito antigo, muito endividado com a multidão. E eu preciso falar para a multidão que Deus existe, eu tenho certeza. E ela conseguiu. Primeiro através do Encontro Marcado, programa de TV local. Prezados telespectadores, é sempre importante viver, ainda que haja problema. A vida é importante para a nossa evolução espiritual. Mais tarde, em rede nacional, sua mensagem chegou a todo o Brasil. Pedras que voam, móveis que balançam, objetos que caem no chão.
Fenômenos estranhos que aconteceram no apartamento de uma família em Juiz de Fora, Minas Gerais, há 18 anos. Um caso paranormal que o Fantástico reconstitui com atores, com base no depoimento da médium Isabel Salomão de Campos, que ajudou a família na época. Boa noite. Uma experiência única em todo o país divide opiniões, causa controvérsia e reacende um debate. Espíritas têm acesso garantido a um hospital para participar do tratamento de pacientes em estado grave. Dona Isabel entra na unidade de terapia intensiva de um hospital, onde são atendidos os casos mais graves. Ela nunca estudou medicina, mas quando está com o paciente, a equipe do hospital não se aproxima. Dona Isabel faz seu trabalho. As mãos são os instrumentos. Como há 2000 anos, mestre, vossas mãos levantavam os caídos do caminho, devolvia a saúde. Muitas das curas que ocorreram aqui na Casa do Caminho são consideradas inexplicáveis pela medicina. Como aguentar uma lesão grave no menisco sem cirurgia? Você não sente nada? Absolutamente nada. As informações eram as piores possíveis, até de infecção generalizada. De uma septicemia, então tem que operar rápido, urgente. Eu não operei, não fiz nenhuma cirurgia, não tomei remédio, fiz o tratamento espiritual e fui curada. O que é esse trabalho? O trabalho de cura? É assim, o médium precisa vigiar, ter consciência da vida, respeitar o próximo, amar o semelhante, fazer o bem, confiar em Deus, no Cristo, mas eles dão material para a gente. Os mentores fornecem para a gente todo o material que leva você a essa convicção. Não é nada de pegar só o livro e ler, não. Você recebe do mundo espiritual. Boa noite. Você acredita em mediunidade? Já são 30 anos de trabalho promovendo curas. Dona Isabel ganhou o respeito dos moradores da cidade. Eu não descobri nada, eu fui vivendo. E dentro da minha vida, as curas começaram a acontecer. E criaturas como Dona Isabel já chegaram a um nível em que essa presença do Cristo é muito forte. Porque ela é muito mais do que meramente um médium. Eu diria que a mediunidade exteriorizada por Dona Isabel, na verdade, é só uma exteriorização da realidade profunda dela. Ou seja, ela é uma médium permanente. Ela vive num estado vibratório e tal, que nas palavras, no olhar, no sorriso, essa mediunidade está recendendo. Eu penso que é extremamente difícil fazer uma diferenciação entre o que é da médium e o que é dos espíritos. Porque entre ela e os espíritos orientadores há uma intimidade muito grande. Há uma cumplicidade extrema. Ela veio com uma missão grandiosa que ela exerce com uma dignidade divina. Ela e os espíritos se confundem, porque a mediunidade dela é essa mediunidade da transcendência. Minha mãe, em 2011, ela começou a ter um emagrecimento muito rápido, uma coisa assim, perdeu mais de 20 quilos, ficou pesando 38 quilos, assim, foi uma coisa que nos assustou. E quando veio o diagnóstico, ela estava com leucemia crônica. Então, num dia, na hora do passe, eu deitada lá, eu estava péssima. E a Dona Isabel falou comigo, pegou na minha mão e falou comigo assim: vamos vibrar para sua mãe.
Foi isso que ela falou comigo. E eu levei a água para minha mãe no hospital, minha mãe começou a tomar. E minha mãe hoje está curada. A comunidade científica tem obrigação de numa chance dessa, investigar. Saber o que é que acontece, como se processa. Tem obrigação, porque é muito evidente. Muito evidente. E tem muito colega que, participando disso, tem a dignidade de dizer, não sei, aconteceu. Eu tomei um passe. Quando a dona Isabel começou a falar de Jesus, falar de Deus... Eu via de medicamento e não resolvia de jeito nenhum. Eu tinha certeza que ela ia me curar. O que aconteceu? Porque não está doendo a coluna. Foi que ela ficou curada, né? Ela veio para Juiz de Fora com diagnóstico de cegueira. Curou de não precisar de óculos. Porque se não fosse ela, ou eu estaria com algum problema de cabeça, ou estaria no mundo espiritual. Que o diagnóstico não batia com o estado físico dela. Um dia um mentor falou para mim, você algum dia pensou na primeira cura? Eu não pensei, eles reconstituíram para mim. Para eu me lembrar, eles reconstituíram meu pai caindo e eu abraçando meu pai. Desde que eu comecei a lidar com meu pai, ele nunca mais teve acessos. Dona Isabel já atendeu mais de 1 milhão de pessoas. Curou o pai, os filhos de outros pais, mães, irmãos, tios, sobrinhos, amigos e desconhecidos. Muitos têm sua própria história com Dona Isabel. Eu acho que agradeceria a ela e agradeceria ao mundo espiritual pela oportunidade de tê-la como avó e amiga. Porque a minha gratidão é eterna. Porque eu só recebi benefícios. E hoje, se eu sou uma pessoa feliz, agradeço a ela. Obrigado, Dona Isabel. Na verdade, é o seguinte, não tem palavras. O que eu disser aqui não vai transmitir o que eu estou sentindo. Gratidão, acho que palavra é uma coisa tão limitada, você não consegue colocar dentro dos vocábulos a emoção, o sentimento, não só de gratidão, como de fidelidade, de vontade de fazer valer. O tempo que a gente tem aqui, com todas as dificuldades e lutas individuais que a gente tem, que não são poucas, mas para poder honrar isso. Querida tia Isabel, aqui dentro um mundo de emoção e uma gratidão que eu não consigo medir. Neste momento é a oportunidade para mim de agradecer, né? Agradecer por tudo que a Dona Isabel fez para mim. Que quando eu estiver velhinha eu ainda vou lembrar de muita coisa que ela me disse, então eu só tenho a agradecer por tanto amor e tanto exemplo. A minha gratidão é eterna para ser esse espírito pesquisador, envolvente, mas, acima de tudo, querer fazer o bem, ter como orientador maior, como luz maior, Jesus. Mas eu devo muito a ela. Hoje, se eu tenho um lar equilibrado, eu devo a ela, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de reencontrá-la. Dona Isabel, ela é muito importante para a nossa cidade, porque ela ajuda a tratar das almas. Que eu só tenho a agradecer, né? Agradecer por tudo que ela fez por mim, pela minha família, por ela ter dado uma estrutura e estado sempre ao nosso lado a todos os momentos. O que eu gostaria de falar para a Dona Isabel é que ela ensinou
a mim, aos meus familiares, nobreza, dignidade, valorização, né, de cada um de nós como ser humano. Deus queira que ela possa estar com a gente ainda há muito tempo, para nos dar força, para continuarmos esse trabalho maravilhoso de atender o próximo, né? Dona Isabel, que esses 90 anos para nós aqui, que temos a senhora como um ponto de referência em muitas coisas, está entendendo? A gente sabe que é uma longevidade cheia de trabalho, de amor, de dedicação. E se depender de nós, das nossas orações, dos nossos pedidos, nós gostaríamos e desejamos que a senhora permanecesse ainda conosco aqui na Terra por mais uma bela temporada, porque nós precisamos e necessitamos muito da senhora em todos os sentidos. Um beijo para a senhora, Dona Isabel. Ela lidera pelo conhecimento, pela sabedoria e pela generosidade, né? Eu acho que a maior virtude das pessoas, para mim, é a generosidade. E ela é o retrato da generosidade. Oh, meu Deus. Obrigado. Quer dizer, obrigado, Dona Isabel, né? E obrigado, é só obrigado mesmo, né? Ela tem feito tanta coisa para tantas pessoas, né? Parabéns, Dona Isabel. A senhora é uma vitoriosa. A senhora é uma mulher vitoriosa. Jesus deu uma missão para a senhora tem cumprido com louvor. Parabéns. Parabéns pelos 90 anos de glória espiritual. E muito obrigado por tudo. Ela literalmente me deu a vida, porque ela me colocou de pé diante da vida, me fez gente diante de Deus, me ensinou a me conduzir, me ensinou a confiar em Jesus, me ensinou que não vale a pena viver sem solidariedade, sem amor ao próximo. O fato que mais me marcou na minha vida foi quando eu fui atendida pela Dona Isabel e ela então me disse, nunca mais eu vou esquecer, o tom da voz dela, a expressão do rosto dela e aquela força que ela me passou, aquela certeza, quando ela disse para mim, minha irmã, confie, Jesus existe. Porque perante ela posso ter muito conhecimento, sabedoria em outros aspectos, mas a gente fica quieto, né, esperando o que ela tem para informar, para trazer. Porque perante ela não é o conhecimento, como sua palavra foi sabedoria. Sabedoria é totalmente distinto de conhecimento. Conhecimento a gente aprende, estuda, mas agora sabedoria é outra área. E desejo saúde, muita paz. Não só nesses 90 anos, mas com 100 anos que virão, se Deus quiser. Que Jesus proteja ela, proteja esse coração dela para continuar nos acolhendo dessa forma, proteja a saúde dela para ela continuar nos ajudando ao caminho certo, né? E proteja o lar, o ambiente dela, para que a gente possa sempre estar ali perto dela. E parabéns, Dona Isabel, pelos 90 anos de existência, por essa vida maravilhosa de missionária de Jesus que a senhora é. Nossa gratidão eterna. Obrigado, vovó Isabel. Eu sou grata porque com ela eu descobri a alegria de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, mas acima de tudo, eu descobri a alegria de ser filha de Deus, de conhecer Jesus como ela nos apresenta e de poder conhecer e viver a vida como espírita. A energia que ela tem, o prestígio que ela tem aqui e lá, evidentemente o pique que ela tem, a vontade que ela tem de produzir, é rumo ao 100. Rumo ao 100. E lá nós vamos começar uma nova fase. Parabéns, mãe. Esse coração seu, amantíssimo, que agasalha no seu peito, no seu ombro, tantas pessoas, como se fosse uma árvore frondosa, oferecendo
os seus galhos, o seu tronco, a sua sombra, para estancar a lágrima, para falar ao coração dessas pessoas que Deus existe, que Jesus existe, que o amor existe. E é por isso, Isabelzinha, que nós estamos aqui nesse instante, para dizer a você, eu principalmente, a nossa família, os seus irmãos, tiraram no seu exemplo de amor ao próximo, para seguir a doutrina espírita. Em 2004, pouco tempo depois de desencarnar, Dr. Ramiro, esposo e companheiro de uma vida, enviou uma mensagem de amor por meio da incorporação durante reunião mediúnica realizada semanalmente na Casa do Caminho. Meu amor, meu único e eterno amor, a você, toda a minha vida, gratidão por compreender minhas dificuldades, pela vida dedicada de carinho, pelo matrimônio duradouro e por toda a família. Aos meus filhos carnais, Nara, Iano, Irie e Alain, meu carinho por serem o que são, por terem me aceito como fui e como sou. E meus filhos espirituais, que cuidaram de mim quando no leito do aprendizado, souberam ter paciência com as dificuldades físicas e dedicaram tanto carinho que meu espírito absorvia as energias por vocês emanadas. Estejam certos todos vocês aqui presentes e todos os estudantes da doutrina. Vale a pena ser espírita. Jesus existe vivo e atuante. Não desistam e não duvidem nunca. De minha parte, agora restabelecido das fraquezas físicas, continuarei minha caminhada na busca do progresso e estarei sempre aqui, em nossa casa, nesta tribuna, acompanhando de perto todos os que a ocuparem. Fiquem com Deus e confiem, vale a pena. Obrigado, meu amor, meu único e verdadeiro amor. O meu nome é Gratidão.